Na minha opinião, uma das coisas que faz o Notion ser diferente de outras ferramentas é que o Notion tem uma arquitetura parecida com Legos. São peças que a gente vai montando de diversos tamanhos, diversos tipos, para formar uma coisa totalmente nova, que pode ser um carrinho, um brinquedo, um castelo, uma casinha, um bonequinho. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, mas o que você tem que entender é que existem ferramentas que têm uma estrutura fixa, como o Trello, como o ClickUp, como o Monday, como tantas outras ferramentas que a gente vê por aí. E existem ferramentas mais flexíveis, como o Notion, inclusive. A gente tem um tópico aqui para falar sobre opções ao Notion. Mas o que eu quero que você entenda é que o Notion ele é mais flexível. Ao invés de ter aquela estrutura fixa, ele tem uma estrutura solta, onde você é responsável por montar o seu próprio sistema usando as peças de Lego que você achar mais conveniente. Outro recurso que faz o Notion ser muito poderoso são os bancos de dados. E bancos de dados não são tabelas. Isso pode parecer algo simples, mas faz toda a diferença. Porque você tem bancos de dados que têm colunas de tipos diferentes e que podem ser conectados entre si. Então você pode conectar o banco de dados A com o banco de dados B, e aí você pode usar informações de ambos para fazer cálculo, para converter alguma informação de texto, para criar uma filtragem específica. Então os bancos de dados são um recurso muito poderoso do Notion, e o que faz com que ele seja tão dinâmico e tão poderoso para você criar não só sistemas para projetos e tarefas, mas sistemas financeiros, sistema de gestão de aluno, CRM, enfim, tem várias coisas que você pode fazer com os bancos de dados. Se os bancos de dados são poderosos, quando a gente associa isso a fórmulas, fica incrível, porque as fórmulas permitem que a gente consiga pegar informações de vários bancos de dados e, como eu comentei anteriormente, fazer cálculos, pegar a informação da tabela B e trazer para A gente consegue fazer filtragem, a gente consegue fazer validações. As fórmulas, sem sombra de dúvidas, são um recurso muito poderoso do Notion e que agrega bastante para esse dinamismo que a gente consegue empregar dentro dessa ferramenta. Outro recurso que faz muita gente optar pelo Notion é a possibilidade de trabalhar em equipe. Não só o sistema de comentários em si, ou você colocar responsáveis, por uma tarefa, mas o Notion tem a possibilidade de você trabalhar em tempo real ali com várias pessoas. Então o Notion pode ser uma ótima alternativa se você pretende trabalhar em equipe. Outra característica do Notion é a inteligência artificial. E aqui vale a gente ressaltar que a inteligência artificial ela é paga à parte. Pouco mais para frente nesse vídeo a gente vai falar sobre planos e preços. Mas o que você tem que entender é que a inteligência artificial do Notion funciona muito bem dentro daquele ecossistema. Ele tem a capacidade de ler as informações de todo o seu sistema, de todas as páginas e, de certa forma, ter uma inteligência artificial personalizada para a sua necessidade, para o seu ambiente. Agora nós vamos conversar sobre um aspecto muito importante do Notion, que é os planos, Quais são os preços do Notion. E isso faz muito sentido se você quiser trazer o Notion para dentro da sua empresa, ou se você vai ser um usuário realmente, que a gente diz, hardcore do Notion, ok? A primeira coisa que a gente tem que considerar é que quando a gente fala de ferramentas de produtividade, a gente tem que sempre se atentar se a gente está olhando o valor no plano anual ou no plano mensal. Só para explicar, o plano mensal tem um valor que todo mês você paga e o plano anual você vai pagar aquele valor vezes 12 de uma vez só e vai poder utilizar a ferramenta durante o ano todo. Eu vou me basear no plano mensal, então eu vou colocar aqui pague por mês e a gente vê que nós temos aqui no Notion 4 planos. No plano Free, você tem praticamente tudo que o Notion tem a oferecer com limitações. Quando a gente fala do histórico de versão de páginas, tem até 7 dias, ou seja, acontecer alguma alteração na página, o Notion salva aquilo. Você vai ter acesso até 7 dias de alteração. É um recurso que, pelo menos eu uso bem pouco. Você tem a possibilidade de convidar até 10 pessoas para participarem das suas páginas. Tem uma forma correta de fazer isso, mas você pode compartilhar aquela sua estrutura com até 10 pessoas, página a página. Outra coisa também é que você pode sim fazer o upload de arquivos no plano Free, mas cada arquivo pode ter no máximo 5 MB, não pode ter 6. Pode ter 5, alguma coisa, mas 6 não.
Então você pode subir infinitos arquivos, mas no máximo 5 MB por arquivo. Além disso, o gráfico, você tem acesso a um gráfico no seu sistema todo. Então isso também pode ser um problema caso você queira usar gráficos. Vai ter que fazer o upgrade para um próximo plano. Outra característica do plano Free é que você não tem tantas personalizações nas automações. Então, se você quer usar o Notion Hardcore, talvez valha a pena você fazer a assinatura de um plano Plus. Agora, vamos falar sobre o plano Plus. Ele tem tudo que o Free tem, mas você tem o upload de arquivos limitados, ou seja, pode subir quantos arquivos quiser, independente de qual seja o tamanho. Você tem agora, ao invés de 7, 30 dias de histórico, né, de alterações. E aí você pode convidar, ao invés de 10, até 100 pessoas. Né, isso por usuário. Além disso, você tem mais sincronizações entre sistemas. Você tem sites personalizados, que é algo que, de repente, no futuro vale a pena a gente comentar. Automações personalizadas, então você aumenta bastante as possibilidades. E aí você tem gráficos que são infinitos, né? Você pode criar quantos gráficos você quiser. Depois, a gente tem o plano Business, que realmente é mais focado para empresas, principalmente de porte maior, porque aí você vai aumentar algumas coisas, como histórico de versão para 90 dias, até 250 pessoas, né? São convidados, e mais controles de acesso. E aí a gente tem o plano Enterprise, que enfim, você tem que entrar em contato com eles, mas aí realmente são para grandes corporações. Free grátis, o Plus $12 por pessoa e o Business $18 por pessoa. O Enterprise é sob consulta, né? O que eu acho importante destacar é que se você tem 2 usuários no Notion, né? Se você, por exemplo, eu tenho o plano Plus e eu vou colocar mais uma pessoa na minha equipe. Então você vai pagar 12 mais 12, são 24, porque aqui é por pessoa / mês. Então você tem que tomar cuidado com isso. Quando você coloca como membro, ele tem uma característica, ele é pagante. Quando você coloca como convidado, ele não é pagante. Então aqui você pode ter um plano Plus, onde você vai pagar $12 e pode ter até 100 convidados. Se sua equipe, por exemplo, é de 20 pessoas, você pode sim, com uma só assinatura do plano Plus, colocar todo mundo dentro do próprio Notion. Então isso é totalmente possível, mas é óbvio que existem diferenças claras entre um membro e um convidado. Então, por exemplo, um convidado ele não herda as suas permissões, ele não herda esse nível de administração que você tem e ele não herda as funcionalidades que você tem. Por exemplo, o upload. Então, se você é um usuário pagante, né, do plano Plus, por exemplo, e você consegue fazer os uploads limitados, o seu convidado não vai herdar isso. Ele vai conseguir fazer o que seria proporcional ao plano Free. Então, tem essa questão que você tem que tomar cuidado. Um outro ponto que você deve considerar é se você vai usar a inteligência do Notion, a IA do Notion. Ele tem um custo adicional por usuário, né? Então, por exemplo, aqui ele custa $10 por membro mês, né? Numa cobrança mensal, e se você decidir um anual, aí você vai pagar $8 vezes 12 num período de um ano ali, você paga de uma vez só. E isso vai habilitar você conseguir utilizar a inteligência artificial do Notion dentro do seu ecossistema. Mas um ponto muito importante a ser considerado é que se você, por exemplo, tiver 3 usuários pagantes, por exemplo aqui, você tem 3 usuários Plus, você paga 12, 12, 12, $36 por mês. Quando você decidir adicionar a IA do Notion, ele vai automaticamente adicionar para os 3. Você vai pagar esses 36 do plano Plus e aí você vai pagar mais 30, porque não dá para colocar só para um usuário e para outro não. Então você tem que pensar com bastante cuidado se vale a pena ou não assinar.